O MetaEds atualizou novamente e decretou o fim do ABO. Mas como assim? Significa que não tem como usar ABO mais? Tiraram isso do gerenciador de anúncios? E não, calma que ainda dá sim para você usar o ABO. Só que a inteligência do MetaEds está tão avançada hoje em dia que compensa mais você deixar ela a cargo de gerenciar as suas campanhas e assim posicionar os seus anúncios de forma mais assertiva, consequentemente te trazendo mais conversões. Mas vamos lá, nesse vídeo aqui eu vou te explicar rapidamente a diferença de ABO para CBO, como usar cada um deles de forma estratégica aqui para encapsulados. E ainda vou te passar um insight gigantesco que eu peguei com um camarada aí do digital numa mentoria presencial que eu participei dele. Então assiste até o final, já deixa o seu like, vai se inscrevendo aí, que esse é o único vídeo que você vai precisar assistir para poder saber como subir uma campanha, como escalar, como fazer teste de criativo e tudo mais sobre ABO e CBO. Eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai abrir muito a sua mente em relação ao MetaEds. E se você quer aprender a vender encapsulados, quer ter acesso a produtos como esse aqui, que hoje eu estou rodando e colocando muito dinheiro no meu bolso, já vai ter acesso ao script de WhatsApp, remarketing, criativos, call de suporte semanal, suporte de domingo a domingo no grupo, dá uma olhada aqui no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado, que sério, gente, ele é menos que você comer um X-Bacon e tomar uma coquinha. O meu intuito é ajudar a você vender o máximo possível dos encapsulados que tem lá, porque você vendendo, eu também ganho. Esse valor simbólico do MDE é apenas para filtrar as pessoas que querem realmente mudar de vida com encapsulados. Então entre aí que vai valer a pena e agora chega de enrolação, bora aqui para o nosso conteúdo. E o que eu quero passar para vocês aqui hoje? Hoje vocês vão aprender a diferença de ABO para CBO, como testar criativos, como iniciar uma escala e horários para subir campanha, tá? Isso daqui, pessoal, peguei um insight com um camarada gigantesco do digital e eu vou passar para vocês aqui esses insights de graça aqui no YouTube, tá? É sério, pessoal, tem coisa aqui que eu vou falar que quem me passou foi esse camarada e ele cobra em média R$30 mil numa mentoria dele presencial, tá? E não, eu não paguei isso. Quem patrocinou a gente foi a plataforma Red Rocket, num evento incrível que aconteceu aqui na minha cidade, mas isso daí já é conversa para um outro vídeo. E vamos lá, pessoal, qual que é a diferença entre ABO e CBO? Aqui eu fiz duas estruturas de campanhas, elas são iguais, mas uma é em ABO, a outra é em CBO. Aqui a gente tem a nossa campanha, aqui nós temos os nossos conjuntos de anúncio, são 3 conjuntos de anúncio aqui nesse exemplo, e cada conjunto de anúncio tem um anúncio. E aqui embaixo, na estrutura de CBO, a mesma coisa, tá? Então, qual que é a diferença entre uma e outra? Basicamente é a forma que você vai deixar o MetaEds gastar o seu orçamento. Se você estiver falando em ABO, por exemplo, o orçamento ele fica a nível conjunto. Então, cada conjunto desse vai gastar um valor separadamente. Vamos supor que coloquei R$50 para poder rodar aqui, nesse conjunto de anúncio. Coloquei 50 nesse daqui e coloquei 50 nesse daqui. No total do dia, você vai ter gastado R$150, porque cada conjunto de anúncio desse daqui vai gastar separadamente. Diferentemente do CBO, porque no CBO, quem vai gastar o orçamento é aqui na campanha. Então, vamos supor que eu vou colocar R$50 aqui na campanha. Isso significa que eu estou dando autonomia para que o MetaEds gaste da forma que ele achar conveniente esses meus R$50. Então, se ele achar que esse conjunto de anúncio aqui, ele está promissor, ele vai colocar mais orçamento aqui. Se ele achar que é esse daqui, ele vai colocar mais orçamento nesse daqui e menos nos dois. E por aí vai. Só que no final do dia, você vai ter gasto os mesmos R$50 que você colocou no nível campanha. Então, basicamente, a diferença entre ABO e CBO é essa. No ABO, você vai falar para o MetaEds assim: eu sei, eu conheço, eu quero que você gaste o meu orçamento aqui e pronto. Beleza, o MetaEds vai gastar os R$50 aqui, independentemente se o conjunto de anúncios estiver bom ou não, vai gastar aqui também e vai gastar aqui também, e quem tem que controlar isso daí é você. Já no CBO, você está colocando o orçamento a nível campanha e está falando para o MetaEds o seguinte: olha, MetaEds, toma aqui meus R$50, coloca onde você achar conveniente. Confio em você, faz a boa aí.
e essa é a diferença dos dois. Vamos exemplificar isso aqui de uma outra maneira. Então, esse quadradão aqui maior vai ser a nossa campanha e cada ruinha dessa aqui, ó, cada linha dessa vai ser o nosso conjunto de anúncio. Agora vamos supor uma seguinte situação. Eu sou um representante de suplementos alimentares e quero vender aqui esses suplementos nesse bairro. Então eu vou contratar 3 panfleteiros e esses panfleteiros eles vão representar os meus anúncios. Eles vão estar com panfleto em cada esquina, entregando para as pessoas que estão passando por lá. Vamos supor que o MetaAds colocou um panfleteiro aqui, colocou um outro aqui e colocou um outro aqui. Isso a gente não tem como determinar. Nós não escolhemos onde que vai ficar cada panfleteiro, ou seja, não conseguimos escolher onde vai cair a nossa fatia de público. Tanto a ABO quanto o CBO, quem vai escolher é o MetaAds. Então, obviamente, aqui nós temos 3 panfleteiros, então basicamente nós temos 3 anúncios. Agora, se a gente tiver vários anúncios aqui, vai estar abrangendo mais esse bairro. Cada panfleteiro desse está próximo de um estabelecimento. A gente está vendendo suplemento alimentar e esse panfleteiro aqui, ele está próximo de uma igreja. Esse outro aqui está próximo de uma lanchonete e esse outro lá embaixo está próximo de uma academia. Então tem fluxo de pessoas, ó, vindo daqui, vindo de lá, daqui e aqui a mesma coisa. E aqui também. Dentre esses 3 lugares que os panfleteiros estão, qual que vocês acham que ele tem a maior probabilidade de fazer uma venda de suplementos alimentares? Na igreja, na lanchonete ou na academia? Muito provavelmente vai ser aqui na academia, correto? Então vamos supor que, da mesma forma que está aqui, nós estamos como ABO. Se a gente coloca 50 panfletos na mão desse daqui, como ABO, ele vai entregar os 50 panfletos para as pessoas que passarem aqui. A mesma coisa nesse, a mesma coisa nesse. Então, independentemente se as coisas estiverem boas ou ruins, as pessoas estejam interessadas ou não, esses carinhas aqui vão chuchar panfleto na mão de quem estiver passando. Diferentemente do ABO. Se eles começarem a entregar panfleto aqui, aqui e aqui, e notar que as pessoas que estão aqui na igreja e estão aqui na lanchonete não estão muito interessadas em comprar esse produto, ele vai redirecionar todos os panfletos restantes para que esse carinha aqui que está bombando de vender possa ter mais panfletos ainda, que seria o seu orçamento, para converter vendas. Esse exemplo ficou claro? E tudo isso ainda dentro da explicação de como é que funciona o ABO e de como que funciona o CBO. Mas qual usar então? Para que serve o ABO? Tem que ter uma utilidade, ele existe. E para que serve o CBO? A verdade é que é muito comum você ver cada pessoa falando uma coisa diferente em relação a isso. O pessoal fala que escalar em ABO é melhor, outros falam que escalar em CBO é melhor. Mas quem que está certo? A única coisa que eu sei dizer é que todo mundo que eu conheço que vende 50 mil reais, 100 mil reais por mês, faz da forma que eu vou passar para vocês aqui agora, e inclusive é a forma que eu faço. Se esses caras fazem e dá certo para eles, por que não vai dar certo para mim, correto? Então o ABO, basicamente, ele é usado para teste de criativo. Então se você quiser testar um criativo, o ABO seria a melhor opção. E como que seria feito isso? Eu basicamente vou subir uma campanha com no mínimo 3 conjuntos de anúncio e cada conjunto de anúncio vai ter um anúncio que vai ser o mesmo criativo, mesma copy, mesmo tudo, tá? Você não pode modificar absolutamente nada em cada criativo desse. Por que você não pode modificar? Lembra das esquinas que eu falei? Que o MetaAds vai colocar cada conjunto de anúncio em uma esquina diferente? Então, se você faz uma campanha, um conjunto de anúncio e um anúncio, então se você sobe uma campanha com um conjunto de anúncio e um anúncio, você não vai ter uma métrica legal para trabalhar, porque ele pode ser que o MetaAds colocou ele numa esquina ruim. Não necessariamente o seu criativo é ruim. O MetaAds apenas colocou ele em uma esquina que não vai favorecer aquele seu criativo. Então é por isso que a gente trabalha com amostragens, ou seja, fatias de público diferentes. Então, no mínimo, 3 conjuntos de anúncio. E quando que eu vou saber que esse criativo validou, é um criativo bom, e aí eu boto ele para escala? Quando ele chegar a, no mínimo, 2.000 impressões ou alcance no MetaAds. Pelo menos 2.000 pessoas viram aquele seu criativo.
Isso daí não é no total, tá? É em cada. Esse aqui 2.000, esse aqui 2.000 e esse aqui 2.000 também. Beleza, chegou a 2.000 impressões cada um deles. O que você vai avaliar agora? Nós estamos falando aqui de X1, tá? Eu trabalho somente com X1, não trabalho com tráfego direto. Então, minha linha de raciocínio vai continuar sendo para o X1. Então, chegou a 2.000 impressões cada conjunto de anúncio, você vai avaliar o custo por conversa e vai avaliar as vendas, pessoal. Criativo validado é criativo que te trouxe vendas. Não adianta falar, criativo bom é criativo barato. Não, qualquer coisa que gera curiosidade, mas não gera interesse, vai ter um custo barato. Mas se não tem interesse, não tem vendas. Então, criativo bom é criativo que vende. Tudo bem, pessoal, que as coisas são um pouco mais complexas do que apenas isso. Porque você tem o seu funil, que também vai ajudar nessa conversão. Você tem sua habilidade de ligar para o seu lead, porque às vezes uma simples ligaçãozinha que você faz, você consegue vender. Então, se você não liga, você não vende. E são essas pequenas coisas também que fazem uma certa diferença. Só que, quando você tem um criativo bom, um criativo validado, mesmo que sua estrutura esteja horrorosa, você vai sentir que o lead tem um certo interesse, por mínimo que seja. Dá para você sentir. Sobe uma campanha aí, faz um criativo legal, que você vai sentir que o lead está um pouquinho interessado. Ele está desconfiado com alguma coisa, teve algo que você não explicou direito, mas dá para sentir sim se o lead está minimamente interessado ou se ele está completamente desinteressado. Então você tem que olhar num todo. Mas no geral, criativo validado é criativo que vende e criativo que tem um custo por conversa aceitável. Quanto que seria esse custo por conversa aceitável? O tanto que te deixar com lucro. Vamos supor que meu lead está R$5, mas a cada 5 leads eu consigo fazer uma venda, eu consigo sair muito no lucro. Então, pouco importa isso daqui. Agora, se meu custo por conversa está baixíssimo, está 50 centavos, mas eu não vendo nada, então também não vale a pena. Tudo gira em volta de vendas, tá? Porque aqui a gente não está competindo quem tem um criativo mais barato, e sim um criativo que mais vende. Tá bom, Micael, você me falou isso tudo aí, mas até agora não me falou quanto que eu tenho que colocar em cada conjunto de anúncio para validar no criativo. E aí eu volto aqui para vocês. Não importa, o que você precisa é chegar nessas 2.000 exibições aqui antes de tomar uma decisão. Ou seja, quanto menos orçamento, mais vai demorar para chegar nessas 2.000. Talvez demore até mais de um dia. Agora, se você colocar um orçamento maior, vai chegar nessas 2.000 mais rápido e você vai conseguir tomar a decisão de forma mais rápida, obviamente. Talvez essa aula seja um pouquinho complicada para algum de vocês que não tem costume de subir tantas campanhas, não tem muita afinidade com o gerenciador de anúncios, mas com o tempo isso aqui fica tão fácil que você acaba fazendo isso no automático. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Testamos o nosso criativo aqui em ABO. Tudo beleza, o que a gente vai fazer agora? Vamos começar uma escala em CBO. Geralmente para encapsulados, a gente não faz nem muito teste de público, tá? Quando se trata de X1. Geralmente a gente só segmenta a idade e dependendo do nicho do produto, o gênero. Mas o posicionamento ele se mantém igual. Interesses a gente não coloca, deixa em Advantage. E a nossa escala então acaba sendo um pouquinho mais fácil. Então a gente vai falar agora de escala, que é utilizada no CBO. Depois, então, de ter um criativo validado, você vai subir esse mesmo criativo aqui em CBO, vai colocar o orçamento. Qual orçamento? Aquele que você consegue gastar tranquilamente durante o dia, sem parar a sua campanha, tá? Porque não adianta nada você colocar tudo o que você tem hoje e amanhã você não ter como sustentar. Então divide aí seu orçamento por pelo menos 15 dias, digamos assim, e coloque em CBO. Aqui você vai criar os seus conjuntos de anúncio, da mesma forma, no mínimo 3 conjuntos de anúncio. E aqui também os mesmos anúncios, tá? Da mesma forma que você fez aqui em cima em ABO, você só vai pegar essa estrutura de criativos aqui que você fez e passar aqui para baixo para CBO. Mesmo criativo, mesma copy, mesmo tudo. Beleza, subi CBO e agora, como é que eu faço para analisar as métricas dela?
Lembra que aqui a gente falou que para poder tomar qualquer decisão na campanha, precisaremos de pelo menos 2.000 impressões em cada conjunto? Pois bem, no CBO também não vai ser diferente. A única coisa que vai diferenciar é que ao invés de dar 2.000 impressões em cada conjunto de anúncio, tem que dar as impressões na campanha. Então, se eu tenho 3 conjuntos de anúncio, 2 aqui, 2.000 aqui e mais 2.000 aqui, eu tenho que ter então um total de 6.000 impressões na minha campanha para tomar uma decisão. E que decisão é essa? Se eu continuo escalando ou se eu refaço a campanha. Conseguiram entender até aí? Quem tiver alguma dificuldade, deixa aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês tirando dúvidas, tá? Tá bom, Mikael, já subi minha campanha em CBO, já deu 6.000 aqui de impressão, tá vindo lead bacana, lead que tá agendando venda, lead que tá comprando. Como que eu faço para escalar isso? Porque eu não quero ficar a vida toda aqui fazendo uma venda por dia, não. Eu quero fazer 5, 6, 10 vendas por dia. Então, vou mostrar para vocês 2 formas de você estar escalando essas campanhas aqui. A primeira, que com certeza já passou pela cabeça de vocês, aumentando o orçamento aqui na campanha CBO. Mas como que eu vou aumentar esse orçamento? Tem uma quantidade mínima, uma quantidade máxima, tem algum horário? E sim, pessoal, vamos passar aqui para baixo. Nessa mentoria que eu participei, foi dito que esses 3 horários aqui, essas 3 janelas de horário, são as janelas de atualização do MetaAds. Todas as campanhas que são feitas dentro dessas janelas de horários, elas tendem a performar melhor. Testei isso que a pessoa disse e realmente funciona, tá? Então, que janelas são essas? Entre 5 da manhã e 8 horas, entre 1 da tarde e 4 e entre 8 às 23 horas. Significa que eu tenho que programar a campanha dentro desses horários? Não. Significa que você tem que subir essas campanhas dentro desses horários ou fazer alteração de orçamento dentro desses horários. Você pode programar para meia-noite, igual você com certeza deve ter costume de fazer, mas dentro dessas janelas de horários. E quanto de orçamento que eu posso subir em 24 horas? Dentro dessas janelas de horário, você pode subir ou abaixar 25% do orçamento que você está usando atualmente. Nessa janela aqui, você pode mexer em mais 25%. E dentro dessa outra janela aqui, você ainda pode mexer em mais 25%. Ou seja, em 24 horas, você consegue alterar para cima ou para baixo 75% do seu orçamento sem bagunçar a sua campanha. Por quê? Não faço ideia. Eu só sei que funciona. E é uma coisa que não vai atrapalhar ninguém, então façam aí o teste e depois me contem aqui. Voltando aqui para a nossa escala, como eu falei para vocês, vocês podem subir de 25% em 25% o orçamento até chegar no orçamento ideal para você. Essa é a primeira forma e é a forma que, inclusive, eu não uso. Eu não gosto de escalar assim. Por quê? Por mais que eu te passei agora que se você aumentar 25% dentro das janelas de horários, não vai alterar a sua campanha, eu ainda assim prefiro não arriscar, porque time que está ganhando, você não mexe. Então, o que eu faria? Eu pegaria toda essa estrutura de campanha e simplesmente duplicaria. E deixaria a outra ali que já está dando certo, sem mexer em nada. E agora sim, não precisa ser necessariamente o mesmo orçamento que você deixou nessa campanha daqui. Você já pode duplicar essa e colocar um orçamento maior, fica a critério de vocês. É muita coisa, mas é isso aqui que é uma estrutura matadora de vendas, tá, gente? É isso aqui que vocês têm que fazer. E se você não tá entendendo, entra aqui no treinamento aqui embaixo que eu vou te ajudar. Eu também tinha bastante dificuldade para poder colocar isso aqui na minha cabeça, só que fazendo todo dia, hoje, para mim, isso daqui é tranquilo. Então, resumindo, ABO vamos usar para teste de criativo e CBO nós vamos usar para escala, já com criativo validado, com criativo prontinho, que a gente só quer tacar dinheiro para poder fazer venda. E assim, pessoal, hoje no YouTube você vai achar muita gente falando muitas coisas sobre o MetaAds. A verdade é que todo dia tem uma atualização nova, todo dia tem uma coisinha melhor ali para você estar trabalhando. E atualmente, nós estamos aqui em 10 de junho de 2025. É isso daí que eu passei para vocês agora, tá?
Se mudar, se outra coisa ficar melhor no futuro, podem ficar tranquilos que eu vou trazer aqui para vocês as atualizações com toda certeza. E esse foi o conteúdo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aí no canal e coloca nos comentários também o que você achou, se você concorda comigo, se você testa um outro tipo de estrutura e dá certo para você, para poder a gente conversar. Te espero no próximo vídeo e também no meu treinamento no link aqui da descrição. E até a próxima. Um grande abraço.